Lucha, boa noite. Boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar primeiro sobre o jogo, né? Uma vitória contra o líder do campeonato, quanto que isso ajuda, pensando na parte de baixo da tabela, e um respiro para a equipe corintiana. E sobre o Matias Rojas, né? Hoje um posicionamento um pouco diferente, jogou um pouco mais para o meio campo. Como que você analisa esse posicionamento do Matias Rojas, que pode te ajudar ou na ponta ou também no meio? Obrigado. Aqui, boa noite. Um abraço. Quando nós contratamos o Matias, nós conversamos com o jogador para saber, nós sabemos que ele jogava pelo lado e conversamos para saber onde é que ele gostava de jogar. Ele joga nas três posições ali, tanto por fora pela direita, como por dentro no meio, como joga pela esquerda. Aquele menos gosta de jogar pela esquerda, mas se for necessário ele joga. Então não foi uma novidade para mim, para eu escalar ele no meio campo, né? E dentro daquilo que nós tínhamos planejado, né? De meio campo, de estratégia para esse jogo e para próximos jogos, né? Não só o jogo de terça-feira, né? Mas também para os próximos jogos, equilibrar bem a equipe. Então, acho que o Matias deu um toque de bola, finalizou bastante, deu uma qualidade junto com o Michael Morcado, tomou o cartão amarelo, aí ficou complicado, que o Botafogo só jogava no contra-ataque, né? Então ficou preocupante, tive que tirar ele. A entrada do Renato deu mais ainda toque de bola no meio campo, com qualidade, virada de bola. Acho que ele sabe jogar ali. Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você falasse sobre esse resultado importante contra o líder do campeonato, mas mais do que isso, a confiança que o time chega para o duelo da próxima terça-feira, Copa Sul-Americana. A torcida hoje no final do jogo lembrou que é terça-feira, é um título ainda que o Corinthians não tem. Como é que chega o Corinthians para esse momento decisivo da temporada? A gente está falando já há algum tempo, né? Essa vitória foi a primeira que nós tivemos, que a gente já ia um pouquinho da parte de baixo e ficávamos ali na 10ª posição. Acho que não tínhamos chegado na competição até agora na 10ª posição. Então foi muito bom, objetivando o brasileiro e também a Copa Sul-Americana, que é um título importante para nós, e agora focarmos nisso aí. Claro que uma vitória diante do líder da competição e do líder, empate contra o Palmeiras, que é vice-líder, e o Grêmio, né? Então são equipes que estavam ali na ponta da tabela, né? Porque se você reclamar do empate, né? Se nós tivéssemos perdido os 2 jogos, né? Tinham perdido 2 pontos, estaria incomodado, né? Então, acho que essa fase da competição, alguém me perguntou lá atrás que nós vamos passar por uma fase muito difícil da competição. Estamos passando por ela, com a dificuldade que exige um campeonato brasileiro. Sai de um jogo para outro difícil, sai de um jogo para outro difícil, pegando a parte de cima da tabela. E nós estamos dentro do trabalho, valorizar bastante, que eu acho que é muito importante. Essa vitória foi dos jogadores, de você poder usar o elenco e colocar à disposição. Eu sempre tenho falado, se preparem, porque daqui a pouco um vai jogar e eu vou precisar fazer uma mesclagem na equipe, dar mais jogo para um, menos para outro, começar jogando com um, outro descansa, para pegar o time mais cansado. E os jogadores responderam muito bem à estratégia que nós criamos, mas eles proporcionaram essa vitória hoje, tiveram a paciência para trabalhar a bola, mesmo com 11, o Botafogo talvez tivesse um pouco mais de vertical, porque joga um time mais vertical, né? E nós tivemos mais paciência para tocar a bola e jogando o adversário para trás com toque de bola. E no segundo tempo, com um jogador a mais, valorizamos a posse de bola. Eu só achei que faltou um pouquinho mais na terceira parte do campo, no terço final do campo ali, ser mais um pouco contundente. Levar a bola, mas ser um pouco mais contundente para tentar fazer mais um gol e decidir a partida. Mas sem deixar contra-ataque para eles, que eles só queriam jogar no contra-ataque, né? Então, mas eu acho que dentro do que nós trabalhamos, a cabeça que nós fizemos para esse jogo aqui, a estratégia foi muito boa, e os jogadores estão de parabéns, porque eles conquistaram a vitória, eles entenderam as nossas propostas para o jogo passado, para esse jogo. Então está dentro de uma situação que nós tínhamos planejado. Quando foi na data FIFA, nós tínhamos planejado dessa forma. Vanderlei, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Hoje você colocou uma escalação com 2 externos jovens, o Pedro do lado direito, o Wesley do lado esquerdo, mas a minha pergunta vai com relação ao Wesley. Eu lembro que depois da eliminação contra o São Paulo, eu fiz a pergunta para você sobre a evolução do Wesley, e você tinha falado que no 1 contra 1 é um jogador importante, é um jogador insinuante, a torcida gosta, mas que faltavam algumas coisas para a evolução dele, recomposição, e agora, a evolução do Wesley para você colocou ele como titular, como é que você enxerga agora essa evolução do Wesley? Cara, assim,
Eu respeito as perguntas de vocês, mas vocês não estão no dia a dia, vocês não são técnicos, né? Vocês veem o jogo, mas a gente tem uma situação um pouco diferente. Nós somos profissional técnico, né? Então é diferente o pensamento de vocês. Quando eu falei que o Hélio não está pronto, é que ele não está pronto. Tem muita coisa que aprender, cara. Tomada de decisão mais acertada, a hora que ele tiver que tocar a bola, não fazer jogadas. De repente ele hoje jogou bem, mas quis resolver de repente no primeiro tempo algumas coisas sozinho. Aí vocês querem porque agora tem que jogar o Hélio porque ele fez um gol. Não, será que tem que jogar mesmo? Não tem que ter um pouquinho mais de paciência, tem que ter um pouco mais de calma? Então eu entendo a cobrança de vocês, né? Mas eu não posso me guiar por isso. Eu tenho que respeitar e entender a hora que eu tenho que colocar, a hora que eu não tenho que colocar. Ele está melhorando, melhorou bastante, mas ele precisa melhorar muito mais, para não gastar desnecessário. Está fechado, faz a bola correr, faz para um lado, até chegar o momento que a bola vai girar para lá e para cá, daqui a pouco bota ele numa condição de 1 a 1, atacar o espaço, ele tem qualidade para fazer isso aí. Agora, só 18 anos, tem que aprender um pouquinho mais, se posicionar, se posicionar para que você proporcione a quem está se aproximando dele, os meias, a achar ele. Mas se você não estiver bem posicionado, ele gosta de se posicionar só para receber a bola de lado e fazer 1 contra 1. Ou até 2 contra 1, ele vai 1 contra 2 de caso, né? Ele gosta disso, mas ele precisa que isso é muito pouco, precisa de muito mais. Isso já é uma característica dele. Agora precisa se posicionar para que tenha uma metida de bola em direção ao gol. Então tudo isso é questão de trabalho, quem tem que fazer no dia a dia. Eu entendo os posicionamentos de vocês, mas tudo faz parte do nosso trabalho de entender, respeitar, mas não tem que fazer porque vocês querem que façam. Luchá, boa noite. Você tem utilizado muito, e você foi uma das primeiras pessoas que coloca o Bruno Mendes como lateral direito, né? Hoje ele vive um impasse sobre renovação. Eu sei que é difícil planejar, em 2024 vai ser outra gestão, enfim. Mas eu queria que você falasse da importância do Bruno Mendes no teu elenco e também para um cara, não sei se você vê dessa maneira, uma função para servir para acabar com uma instabilidade na lateral que o Corinthians vive hoje, Luxemburgo. Não, ele é um jogador que atua, né, bem, com zagueiro central, e até já jogou aqui no Corinthians de lateral esquerdo. Uma vez, não sei quanto aqui, eu não lembro, mas jogou uma vez de lateral esquerdo aqui. É um jogador versátil, né, que hoje necessita bastante. E ele é um jogador totalmente intenso, ele é um jogador que se emprega no treinamento demais, treina muito, e eu boto de lateral, às vezes eu faço só zagueiro, ele chama o lateral mais zagueiro mesmo, às vezes eu faço ele sair um pouquinho mais, né. Então é um jogador bastante útil para nós, né? O profissionalismo dele é um negócio impressionante. Ele, em momento algum, ele fica frouxo, não treina, né? Não, ele palpa qualquer obra, entendeu? Um jogador foi lá para Fortaleza, vindo numa viagem complicada, longa, e tivemos que usar ele dentro do jogo. Ele não, tô dentro e vamos para o jogo. É um jogador que eu gosto muito. Agora, essa coisa aí, ele em momento algum deixa transparecer que ele tem contrato até o final do ano e que ele afrouxe, que ele... Não, ele está dentro. Não é aquele jogador que tem contrato até o final do ano, vai decidir da vida dele, não. Ele é profissional. Tá? Então, ele está dentro do trabalho, treinando muito e entra no jogo com a intensidade que o jogo permite. Então, vamos aí caminhar. Tomara que ele possa entender que o Corinthians é um grande clube, que possa negociar aí com o Corinthians para que fique aqui, porque ele é um grande jogador, e o Corinthians quer grandes jogadores no seu elenco. Vanderlei, tudo bem? Aqui, Kaique Silva da Transamérica. Falando agora sobre o outro lateral, né, o outro lado do campo, o Matheus Bidu, a importância da assistência que ele deu hoje, depois de um jogo como o da equipe do Fortaleza, que ele acabou falhando em lances cruciais da partida, a penalidade desperdiçada e, na sequência, o lance do gol ali no final do jogo. Se você me permite uma segunda, se você concorda que muitas vezes alguns questionamentos que a gente faz, entre aspas, sem acesso à informação, se dá muito por conta desse distanciamento que a gente tem hoje dos treinamentos no CT? Isso dificultou bastante, né? Mas dificultou para os dois lados, né? Então, da mesma forma que vocês têm dificuldade, eu também tenho dificuldade lá de cá, né? De algumas coisas, né? Então, as informações de vocês, elas hoje ficam mais difíceis, né? Mas não quer dizer que não possa obter, né? Elas são difíceis, mas tem que obter, tem que dar um jeito de obter, faz parte do processo como um todo, né? Para responder a segunda pergunta. E com respeito ao Bidu, cara, ele é um jogador que foi treinado e começou a jogar com 3 zagueiros. Então ele tem uma dificuldade quando joga na linha de 4. E ontem nós conversamos bastante, ontem, sobre posicionamento, a hora que ele tem que entrar mais um pouquinho para que a bola não fique toda entrando nas costas dele. E aí, ofensivamente, ele é um bom jogador.
A gente não pode descartar um jogador que tenha o potencial que ele tem. Agora, ele precisa de entender que o Corinthians vai jogar com 3 zagueiros, mas pode sempre com uma linha de 4, que é a característica nossa, minha como treinador. Eu faço 3 zagueiros, né? Às vezes falso, às vezes jogando com 3 zagueiros mesmo. Ele tem que entender, porque hoje exige bastante para o jogador que se adapte muito rápido às situações da sua posição. Hoje você pode fazer um 3-4-3, e ser um jogador de meio campo, lateral ser um jogador de meio campo, né? Então, acho que ele é um jogador bastante útil. E foi bom para ele ter o cruzamento hoje, para apagar um pouquinho mais do último jogo contra o Fortaleza.